bem-vindas ao meu programa Redescomplica. Vamos lá falar de mais coisinhas relativas à costura para descomplicar a sua vida e você poder costurar de uma maneira mais rápida, mais fácil, né? Você já viu aí o tema da live de hoje, que são as ferramentas que a gente usa, né? Então, eu vou falar para vocês, quem ainda não me conhece, eu sou Renata Valho e eu ajudo mulheres a não pirarem fazendo peças lindas nas suas próprias máquinas de costura, né? Antes, né, só para reforçar um pouquinho, eu queria lembrar vocês que eu tenho um canal no YouTube, que é Renata Valho, também Renata Valho no Instagram e no Facebook é Renata Valho Costura. Para quem tá no YouTube, os links para essas minhas redes estão na descrição do vídeo, então vocês podem ir para lá, vocês podem começar a me seguir e aí sempre vão saber das novidades, tá? Ter acesso aos vídeos. Se você se você ativar o sininho de notificação aqui no YouTube, você sempre vai ser avisado, né, de novos vídeos, qualquer coisa que aparecer novo você vai ver. Então, para isso, você precisa se inscrever no canal, tá bom? Se inscreve que é para você poder ficar recebendo sempre essas notificações. E também no YouTube, no Facebook e no Instagram, você pode ir lá nas configurações e ativar a notificação. Sempre que tiver qualquer conteúdo, pode ser story, pode ser reels, pode ser publicação no feed, e aí você sempre vai saber quando tem coisa nova, tá bom? E queria pedir para vocês darem aí o joinha no YouTube, coraçõezinhos no Instagram, para curtirem e encaminhar para as pessoas que vocês sabem que curtem uma costura, dicas, né? Para a gente poder ficar aqui nesse mundo rodeada com mais pessoas, porque quanto mais pessoas receberem esse material que eu tô fazendo aqui para vocês, mais eu vou ter um feedback e vou poder preparando coisas para vocês, ok? Então, vamos lá pro tema de hoje, que são as ferramentas que ajudam você a fazer suas peças lindas, né? Gente, o que é ferramenta? Bom, para quem já costura ou sabe alguma coisa, sabe o que eu tô falando, mas quem não costura acha que só precisa de uma máquina de costura, né? Mas gente, existe muita ferramenta, é impossível aqui eu falar tudo, até porque eu tenho certeza que eu não conheço todas que existem. Eu acredito também que existe uma coisa assim cultural, regional, sabe? Onde alguns lugares têm algumas coisas e outros lugares não tem, não faz parte daquela cultura, ou às vezes é uma tecnologia desenvolvida que tem num lugar e ainda não chegou em outro. Então eu vou apresentar aqui, obviamente, as que eu tenho, as que eu gosto de usar, o que eu acho que facilita bastante a nossa vida, tá bom? Bom, máquina, não tô falando assim das coisas que estão na máquina de costura, que vem com ela, porque aí eu entendo que é um acessório que vem com a máquina, tá? Eu vou falar de outras. Então, vamos começar bem com as basiconas, né? Se a gente vai costurar, a gente precisa com certeza fazer uma coisa de um determinado tamanho. Então, a gente precisa de uma fita métrica, né? Todo mundo aí já tá acostumado, sabe? Já viu fita métrica. E o que eu posso dizer para vocês da fita? Eu tenho mais de uma. Eu acho que ajuda, às vezes a gente precisa medir outras coisas, sabe? Às vezes ela perde, ela some no meio das coisas, depois aparece. Mas o bacana é que essa daqui que eu tenho, olha, ela tem polegada e tem centímetros.
mas do outro lado ela é só polegada. Então, olha só. Certo? Por quê? Porque às vezes você pode ter um molde, comprar uma revista, ou mesmo achar na internet alguma coisa, e aí você vai ver que tá tudo em polegada e você tá só com centímetro. Por que que eu falo isso? Porque eu adoro ficar fuçando moldes novos, até passo a passo de coisas assim que as pessoas estão desenvolvendo, estão criando produtos diferentes e às vezes é de outro país. E aí quando você vai ler aquele tutorial, tá tudo em polegada. Então eu acho importante a gente ter essa fita em outras medidas, tá? Até porque é baratinho e não custa nada. Aí nós temos tesouras, que são inúmeras, né? Eu tenho aqui uma boa tesoura de um bom tamanho, de marca boa também, essa é Tramontina. Mas existem, assim, para costurar, para você cortar tecido tem várias. Mas aqui hoje, o que eu gosto? De usar essa tesoura, eu tenho uma secundária, que eu até já falei outro dia, eu uso para cortar manta, porque a manta tira o fio, né? Então eu tenho duas. A tesourinha de arremate, que também é super nossa amiga, sem ela fica bem complicado, porque essa aqui é muito grandona, então quando a gente vai cortar só um fiozinho de uma costura, a gente precisa de uma coisinha menorzinha, facilita a nossa vida. Tem muitas outras tesouras, mas a gente pode costurar basicamente, se você tá na costura criativa e gosta de fazer coisas onde você usa manta R1, R2, tenha uma pro tecido e uma pra manta. E essa daqui, 3 são básicas, já tá bom. Lembrando, de novo, que se você vai fazer seus moldes, corta seus moldes, imprime da internet, vai cortar, uma tesoura só pra papel. Tá bom, gente? Tesoura de tecido não usa em papel de jeito nenhum, porque é a mesma história da manta. Ela acaba desgastando o fio, tá bom? Aí, o que mais a gente tem? A gente tem esse cortador circular, que a gente usa junto com a base de corte. O pessoal do YouTube aqui não tá vendo, eu vou dar uma viradinha. Tá aqui a base de corte, né? Isso aí não é o YouTube. Esse aqui é o YouTube. Desculpa. Então, a gente usa uma régua, que é bem graduada, né? E não só graduada, mas com esse quadriculado, onde a gente vai alinhar aqui na base, cortar o tecido. Eu já fiz uma live outro dia só de corte, então se tiver dúvida, corre lá e assiste também. Então, a gente usa o cortador circular com a régua e a base para cortar tecidos. Então, com a tesoura, a gente fica ali, né, cortando, e às vezes a mão da gente dá uma entortadinha. Então, o que acontece? Com esse cortador, e aí eu vou falar mesmo para você assistir, tá? Essa outra live que eu fiz, onde eu mostro, falo mais detalhadamente. Hoje aqui é ferramentas no geral. Esse cortador circular permite que a gente faça um único movimento num trecho de tecido, obviamente, e aí a gente corta mais rápido e mais certeiro. Não tô aqui demonizando tesoura, de jeito nenhum. E até acho que algumas pessoas se dão melhor com um do que com o outro. Eu me dou melhor com o cortador, porque eu gosto de eliminar etapas e fazer etapas serem concretizadas num período de tempo menor, para que eu possa costurar mais, né? É só por causa disso. Então, por isso que eu trouxe esse tema hoje, que é pra gente ter agilidade no processo. Porque, vamos lá, a gente vai costurar, então a gente tem uma costura X lá, a gente tem
que escolher o molde, a gente risca o molde, a gente corta o molde. Se for uma coisa nova, que você não tem molde ainda, então a gente corta o molde, daí a gente vai costurar, né? Então, se você for na tesoura, você tá o tempo todo ali só na tesoura cortando. Se for com por exemplo, esse, agora vamos abrir um parênteses aqui. Se a gente tem um molde específico, a gente não precisa desse, certo? A gente risca o molde no tecido e você pode até, se ele for tudo retinho, quadrado, retangular, assim, que não tenha curvas, né? Você pode ir lá com a régua, coloca a régua, a linha e corta, né? Mesmo tendo um molde, facilita, vai mais rápido. Mas esse tipo de trabalho facilita a gente trabalhar só com medidas, a gente acaba nem riscando o molde. Então, o que acontece? Você tem lá um tecido, um tecido de 1 metro, você precisa tirar 60 centímetros. Você faz só uma marquinha, coloca aqui na base e corta. Então, também tem isso, sabe? Não precisa ficar riscando o tecido todo para depois com a tesoura você ficar indo lá e fazendo o corte do tecido todo. Então, dependendo da costura, você elimina esse ponto do riscar o molde e não fica ali no cortezinho da tesoura. Você já pluft e já cortou. Então, a gente tá aí. Não tô falando que a gente tá eliminando 2 etapas, mas a gente tá fazendo essas 2 etapas serem mais rápidas, tá bom? E mais precisas, inclusive, por conta da régua, de ter tudo graduado, tá bom? Aí, se a gente vai cortar mais com tesoura, o que acontece? A gente precisa, se não for nada curvo, de novo, a gente precisa ter os cantos, né, 90 graus. Então, por exemplo, vamos falar dessa carteira aqui, essa carteira clutch. Ela é reta, tá certo? Ela foi feita um retângulo que vai dobrando e faz a carteira. Então, eu preciso desses cantos a 90 graus. Como se eu venho na base de corte, eu tenho ela aqui já, que eu alinho o tecido com ela lá na base e corto a medida que eu preciso. Se eu não tenho, eu tenho só o tecido, eu vou ter que, vamos supor que é 30 por 50. Eu tenho que ir lá no tecido, marcar 30 de um lado, 50 do outro e traçar essa linha que tem que ser perpendicular a essa, ter os 4 cantinhos 90 graus. Então, para fazer isso, a gente tem os esquadros, né? Que é o material mais antigo que a gente trabalha. Aí, esquadros, gente, infinitos. Você tem, assim, de acrílico, você tem de madeira, você tem menor, o conjunto, né? Que é o de 60 e o de 45. Então, aliás, contrário, 45 e 60. Então, você tem grandalhões, você tem menor que esse, já acho que nem usa, né? Mas você precisa deles para poder fazer as linhas quando tem que ser paralelas e os ângulos de 90 graus. Agora, existem algumas réguas. Tem também uma régua que eu não tenho e sempre falo que eu preciso comprar essa régua. É uma régua metálica, de alumínio, que ela é levinha, ela é um L. Então, ela é meio grande, assim, eu nunca vi ela muito pequenininha, não, mas deve ser tipo uns 40 por 40 ou 50 por 50. Então, como ela já vem no L, você tem fácil os 90 graus. E aí, ela tem medição dos 2 lados, tá?
Então, facilita um pouco, porque eu acho que às vezes o esquadro é muita coisa. A gente tá ali com a tesoura, o lápis, o giz, riscando o tecido, aí pega um esquadro, aí pega outro esquadro. Essa que já é um L, eu acho que facilita bastante o trabalho. Eu tenho esse, mas eu usei muito pouco. Logo que eu comecei a costurar, eu já comprei a base de corte quando eu entendi como é que ela funcionava, descobri que ela existia também, eu achei muito prático, então eu nem cheguei a comprar essa outra régua, tá? E tem essa régua aqui, ó, essa minha é bem molinha, eu gosto muito dela, pelo seguinte, vocês estão vendo que tem uns quadradinhos aqui pequenininhos? Esses quadradinhos, eles têm meio centímetro, então... Desculpa. Então, aqui tem a graduação dela, ela tem 60 centímetros. E aqui, ela, na borda, ela tem uns pequenininhos e aqui vem de 1 em 1 milímetro, só aqui embaixo. Então, como ela tem toda essa linha, aqui vertical e horizontal, eu consigo fazer alinhamentos no tecido para cortar. Então, ela não é nem um esquadro e ela também não chega a ser essa régua, né? Porque essa régua, ela é bem mais larga, então ela facilita fazer os alinhamentos da medida por aqui. Aqui é bem pequenininho, mas é pra, por exemplo, essa é muito usada, né? Pra costura criativa, assim, você vai fazer bolsa, nécessaire, coisa para criança, peças pequenas. Essa aqui eu comprei mais para fazer roupa, porque eu precisava alinhar e colocar em cima e saber as medidas. E detalhe, como eu falei das polegadas, essa minha é em polegada, então quando eu queria usar uma coisa transparente em centímetros, eu não tinha. Então, eu tinha que medir com a fita métrica e usar esse. Eu ainda faço isso muitas vezes, mas essa facilita um pouco. Agora, existem outras, essa tem quadradinha, tem com a quina arredondada para você fazer, né, peças arredondadas. Vamos supor que essa carteira aqui fosse arredondadinha aqui do ladinho, né? Então, para quem gosta e quer fazer esse tipo de coisa, tem régua para tudo quanto é tipo. Então, você só encosta a régua ali e faz a curvinha e tá tudo certo. Então, gente, isso é só uma amostrinha, tá? Digamos assim, é para fazer o básico, porque existe muita régua de tamanho diferente e para funções diferentes. E aí você pode ir pesquisando, mas quem tá começando, isso aqui já dá pra fazer muita coisa, ok? Aí, que mais? Desmanchador. Gente, essa peça, eu falei que eu não ia falar da máquina, né? Mas ele vem com a máquina. Acho que com a maioria das marcas de máquina. Mas isso aqui é uma peça muito coringa. Claro, é um desmanchador de costuras. Quando a gente costura errado, aí a gente vem com essa pontinha aqui afiadinha e vai desmanchando a costura. Mas muitas vezes, o que eu uso esse desmanchador? Quando a gente tá na máquina costurando e tem uma pontinha do tecido lá que às vezes parece que vai enroscar, você tem muitas camadas, aí você tem que ajeitar tudo embaixo do pé calcador, aí você vai com essa ferramentinha aqui e vai ali no pezinho e ajusta, coloca tudo no lugarzinho e ajuda pra caramba, tá? Então, é uma peça muito útil. Eu uso ela pra caramba. Aliás, eu acho que uso mais pra ela me auxiliar nessas questões do que pra desmanchar na realidade, tá bom? Aí a gente tem o guia imantado. Falei dele também outro dia numa costura. Aqui, olha, e tem esse lado de metal e atrás é o ímã. Então, o que acontece? Esse ímã gruda na base da sua máquina. E aí,
esse lado aqui que é reto faz com que se encaixa isso do lado do pé calcador. Tá lá também essa live de corte, eu falo dele também, do uso, e fiz uns posts no Instagram, no Facebook, falando do uso desse guia, que é bem bacana. Lá tem um videozinho mostrando. Então, ele encosta aqui no pé calcador, então o tecido vai sempre seguir esse lado aqui. Quando a gente não usa, a gente não tem experiência na costura, a gente vai costurando, o tecido tende, às vezes, ou a ir para um lado só, ou às vezes dá uma tremelicada e a costura fica toda tortinha assim. Então, para você que tá começando e tá insegura, gente, isso aqui custa R$2, é muito baratinho. Você vai, coloca ali e começa a fazer suas costuras para você se sentir mais confiante. E aí não ficar com medo da costura. E às vezes tem gente que até abandona porque acha que nunca vai melhorar. E se for pra você costurar com isso aqui pro resto da vida também, que tem? Não tem problema nenhum. Quem decide é você, se você quer usar ou não. Se alguém ficar falando, ai, mas você até hoje costura com isso. Sim, e daí? Qual é o problema? Nenhum, né? Ele é muito mão na roda, assim, eu ainda uso, às vezes tem umas peças com tecido muito fininho, um pedaço de curtinho, assim, que tende ao tecido querer ir para um lado, eu coloco ele ali e ele serve de guia para mim e facilita muito, tá? Vamos lá passar para o meu próximo item. Passador de elásticos. Isso também é outra mão na roda. Gente, tudo que eu tô falando aqui, existe alternativa, tá? Por exemplo, passador de elástico. Quem nunca foi colocar um elástico, um cordão, sabe cordão de sunga, de shorts, que amarra assim, e o cordão escapou, caiu lá pra dentro? Então, a gente sempre fez o quê? Pegou um alfinete, aqueles de fralda de neném que fecha assim. Eu tenho um aqui em algum lugar. Às vezes eu tenho um lugar bem pequenininho tava por aqui, eu não sei onde eu pus. Mas enfim, você sabe, aquele alfinete de fralda de neném que tem a cabecinha assim que fecha. Então, a gente coloca aquilo num elástico e passa. Às vezes entorta, às vezes um negocinho sai, aí fica aquele alfinete espetando a gente. Grampo de cabelo, quantas vezes a gente já não pegou um grampo de cabelo e, né, engancha ali um elástico ou até um cordão, no caso, e passa. Funciona, mas assim, às vezes, um dia o grampo entorta, você precisa de outro, o alfinete também entorta, você precisa de outro. Esse aqui, ele tem essa arruelinha, ele vem abertinho assim, com os dentinhos aqui na ponta, ó. Aí, a gente pega o elástico, esse aqui é um elástico de máscara, tá? Por isso que ele é fininho assim. A gente prende aqui e empurra a arruelinha pra lá. Olha. Então, aqui no caso, tá preso. Quando eu quero soltar, eu puxo a arruelinha e o elástico sai. Tá vendo os dentinhos aqui? E aí, a gente colocou aqui, prendeu, vai lá no canal da costura, enfia o elástico e puxa pra lá, tá? Vamos ver se eu consigo. Bem rapidinho. Bem rapidinho de usar e muito, muito prático. Alicate de botão de pressão. Gente, deixa eu falar uma coisa. Durante muito tempo eu não tinha nem esse alicate aqui. Que, né, a gente quer fazer as coisas, acha que... não sei, que passa na cabeça da gente como é que coloca um botão de pressão. E aí, quando vai ver, não consegue. Então, tinha um armarinho perto da minha casa e eu ia lá e eles cobravam por botão. Então, assim, você vai uma vez, 2 vezes, ok. Mas quando você começa a ir muitas vezes, na época, cobrava R$1 por botão. E você fala, poxa, tá baratinho, mas, né, se for toda hora,
começa a ficar inviável. Então, é esse tipo de botão aqui, olha, tic-tac, tá? Esse é só para esse plástico. Que tem aqui essa ponte, esse macho e fêmea, né? Esse aqui macho, o outro fêmea, vem aqui e fecha. Então, assim, ele é prático por quê? Porque você faz sozinha, você não precisa ir num lugar e pagar para alguém fazer para você. E é um custo, são 3 tamanhos de botão, vem as pecinhas aqui dos tamanhos diferentes para você trocar. E custa assim, entre 50 e 60 reais mais ou menos. E aí você vai usar isso aqui pro resto da vida. A gente usa esse botão tic-tac, olha, em carteira. Eu uso muito nos porta-máscaras que eu tenho feito. Babador de bebê que prende aqui atrás. E aí você pode pôr mais de um, né? De repente você faz roupa de criança, sabe, jardineira, assim, você pode pôr na alcinha pra fechar. O pessoal que faz fralda ecológica, né? Fralda ecológica, né? Que é fralda de pano, também tem um monte de botão, porque aí a criança vai crescendo, aquilo, né, vai aumentando junto com ela. Então, é muito, muito usado isso. Eu acho muito prático, assim, eu acho que o custo-benefício vale a pena, do que você tem lá uma peça bonita, achou um tutorial legal, e aí na hora de fazer, faz tudo, e depois precisa ir num lugar para um terceiro fazer para você. Então, até a sua peça ficar pronta, leva muito tempo. Então, você tendo um desse, você mesma faz, fica pronto na hora que você quiser, certo? Furador. Ai, eu pulei o furador. Gente, furador, assim, agora eu já tô elevando as ferramentas, tá? Não é básico, mas assim, tudo isso que eu tô mostrando, você faz coisas muito elaboradas, muito bacanas, com um valor agregado bem legal, porque você começa a conseguir inserir ferragem, você começa a conseguir colocar, por exemplo, alças de couro, botões metálicos, inclusive. Então, você já tá num outro nível de costura, né? Então, esse furador, o que seria? Tem aqui essa pecinha. Eu comprei esse e ele tem vários tamanhos. Aqui o buraquinho tem um tamanho X, aqui não sei dizer quanto. E ele vem com mais 4, não, mais 5. Então, assim, ó, é um buraco bem maior e tem um menorzico aqui, que não, nem é esse aqui, bem fininho. Então, para que serve isso? Nesse caso, olha, dessa carteira do tic-tac, isso aqui é uma tricoline e dentro é entretela. Então, para furar isso é muito simples. E, sinceramente, sabe o que eu uso? Sempre. Vou lá, marco o lugar onde eu vou furar com uma caneta, vou com um furador, ponho ali, dou uma giradinha e ele fura. Agora, se eu tiver mais camadas aqui, ou se eu estiver usando se você estiver usando um tecido, um sintético, sabe? Plástico, se você estiver usando corino, qualquer coisa mais volumosa, você não vai conseguir fazer esse furo. Então, você usa o furador. E aí, o que vai mudar essa pontinha é o tamanho do botão que você vai colocar. Então, ele funciona assim, ó, ele gira, você pressiona numa superfície, assim, faz um movimento assim, e aí ele vai girando, e nisso faz várias vezes repetidamente, e ele ultrapassa o tecido. Então, daí você consegue colocar o botão. Aí, você pode colocar rebite, você pode colocar várias coisas, tá?
E aí, ele acaba sendo muito utilizado para, por exemplo, quando você vai colocar botão ou rebite, né? A gente usa o balancinho. Balancinho já é uma peça, assim, mais cara. E ela não é complexa de usar, não. Mas eu falo que ela é complexa porque, assim, tem uma possibilidade de colocar muitos tipos de botão. Eu vou virar aqui um pouquinho pra vocês verem meu balancinho aqui, ó. Porque ele tá fixado ali no móvel. Vou ter que girar aqui. Olha minha estante bagunçada, hein? Ali, ó. Essa pecinha vermelha. Então, ele tem 4 peças. Essa é uma, né? A gente chama de matriz. Que vem aqui embaixo, que vai fazer o furo de um lado da peça e aqui da outra. E a gente vem com a alavanca, coloca o tecido aqui para fazer o furo, vem com a alavanca, pressiona e aí ele já coloca o botão. Só que assim, por que que eu acho que ela é complexa? Porque se você quer um botão de pressão pequenininho, é uma matriz. Se você tem um botão de pressão maior, é outra matriz. Aí você tem ilhoses. Cada tamanho de ilhose é uma matriz. Botão de pressão que eu falo, gente, ele é metálico. Apesar de que você pode comprar matriz pro balancinho para esse botão plástico, tá? Mas, assim, se você tá começando com tudo e falar, vou costurar muito, aí eu te aconselho, não compra o alicate, tá? Porque aí você vai ter gastos desnecessários. Você compra a matriz pra fazer já lá. É que eu comprei esse aqui e fiquei bons anos só com ele. Comprei o balancinho bastante tempo depois. Então, assim, você coloca rebite, ilhós, botão de pressão e acredito que muitas outras coisas. Tem botão de pressão, aqueles que tem um furinho no meio, sabe? Bem assim de tip-top de neném, sabe? Que não é aquele de pressão todo metálico mesmo, tá? Mas ele é muito prático, ele te dá uma gama, uma possibilidade de fazer muitas coisas diferentes. Então, pra quem já tem certeza que tá entrando com tudo, aí eu te aconselho a comprar, porque é muito útil e muito bacana. Tem a carretilha pra marcar tecido. Isso é muito utilizado pessoal do corte e costura, né? Eu comprei ele porque uma vez eu achei que, né, era impossível costurar sem isso. E aí, eu acabei percebendo que não era verdade, né? Eu comecei a costurar, mas não fazia corte e costura. E, às vezes, ele ajuda, sabe por quê? Porque com esses dentinhos aqui, a gente passa... Gente, não é de em cima do tecido direto, não, tá? É no molde. Então, quando você pega um molde... me dá um pedaço de papel aí. Pode ser esse aqui mesmo. Ó, eu vou desenhar aqui só um retângulo, tá? Faz de conta que isso aqui é um molde... E não aqui... tá aparecendo, eu acho melhor no branco. Não, tá bom, aqui já apareceu. Então, você tem um molde. Aí, o que é que você faz? Você põe o molde em cima do tecido. Então, aqui é o tecido, aqui é o molde. Aí, você vem com a carretilha e passa ela no quadrado. É isso que eu vou cortar. E aí, você, quando for olhar o tecido tá cheio de pontinhos. Que é feito por esses dentinhos aqui da carretilha, ó, tá? Quando isso é muito útil, aí é por isso que eu volto a dizer do pessoal do corte e costura. Porque às vezes você tem moldes, por exemplo, você comprou lá uma revista manequim, aí tem um vestido X lá,
e o vestido tem lá, tamanho 38, 40, 42, 44, e você tá com medo, você não quer cortar ali o molde para não perder o resto. Então, o que é que você faz? Você abre aquilo tudo, e é legal porque o molde tá em cores diferentes, então cada tamanho tem uma cor. Então, você segue, por exemplo, a linha vermelha lá, desenhou todo o molde no tecido. Quando você levanta o molde, tá tudo marcadinho lá, você vai com a tesoura e corta, né? E aí, o que é que serve também para você fazer outro molde? Então, por exemplo, você tá lá com o moldezão do vestido e você quer ter um molde para cada tamanho. Se você corta o primeiro, já era o segundo, tá certo? Então, você vai pegar um papel craft bom, né, de molde, e aí você vai colocar o molde da revista por cima e você vai com a carretilha fazendo no papel. E aí, você faz um, é o 38, o outro é o 40, 42, né? E aí, você pode ficar com o original num tamanho, tá certo? Então, nesses momentos, isso aqui ajuda bastante, porque senão você tem que ficar papel de seda ou papel vegetal, que é transparente, aí você desenha em cima. Aí, às vezes, dependendo do tamanho do molde, ainda mais se for roupa, vestido, essas coisas, você fica emendando um monte de papel, porque não dá. Então, a carretilha ajuda muito nessas coisas. E às vezes você pode até achar uma coisa X lá pra você fazer. Eu já precisei fazer umas marquinhas assim nos tecidos, aí em vez de pegar caneta, alguma coisa, eu fui lá com a carretilha assim e ajudou. Mas pra corte e costura, ele é muito, muito útil, tá? Faltou só um agora, que é o fazedor de viés. Gente, viés, né? O terror de todo mundo. O que acontece? Você compra esses viés prontos assim, né? Esse aqui é de algodão. 100% algodão. Deixa eu ver, acho que é. 100% algodão. Então, o que é o viés? A gente usa pra fazer acabamento, né? Nas peças. Então, a gente tem lá, ele é durinho assim. Eu levei muito tempo pra acreditar que isso aqui era algodão, mas eu descobri que depois que você lava a peça, ele perde essa goma. Ele só é feito assim pra ficar durinho, pra facilitar a aplicação. E aí, depois ele fica igual tecido, igual a tricoline mesmo. Então, tem essas duas abinhas que é por onde a gente costura, né? Então, prega aqui, daí vem, fechou lá, virou e fechou. Vamos imaginar que eu fosse pregar um viés nessa peça aqui. Então, eu venho com ela. Depois de pronta, ele vai ficar assim, né? Aí, o que acontece? Ah, mas eu queria um viés, eu queria que o viés passasse desapercebido na minha costura, ou então não tenha cor igual, não tô gostando de nada. E eu vou confessar pra vocês, eu uso pouco viés, eu gosto muito de costuras mais limpas. Eu sei que tem pessoas que são mais caprichosas, assim, costurando e gostam de detalhes, acabamentos. Eu gosto das coisas mais retinhas, assim, é gosto. Tem gente que tem preguiça de usar viés, mas não é preguiça, é gosto, tá? Não gosto das coisas muito frufruzentas. Mas isso aqui, por exemplo, tem várias cores que é um acabamento que eu faço bastante porta-máscaras. Então, nesse caso, é muito útil pra mim. Mas, às vezes, a gente faz uma costura, uma bolsa, e lá dentro tem um acabamento de viés. E aí, você fala, poxa, mas vai ficar muito esquisito, né? Então, você faz o viés do próprio tecido. Então, o que acontece? Quem aí já usa, sabe, né, que viés... Por que ele chama viés? Porque ele é cortado no sentido enviesado do tecido. Então, se você tem lá o tecido assim,
aqui a auréola, aqui a largura do tecido, o viés é cortado a 45 graus. Por quê? Porque ele tem que ter uma maleabilidade, acho que é isso. Ele tem que ser molinho, ele tem que se ajustar na peça. Então, quando a gente, né, lembra da história, o fio do tecido é que dá resistência pro tecido. Se você corta ao contrário, ele perde. Então, por isso o viés é cortado aqui. E aí você vai ajustando ele em volta, e ele faz curva mais fácil, tudo isso. Mas o que acontece? Quando você corta na diagonal, você usa muito tecido, né? A não ser assim, se fez uma manta de patchwork linda e você tem lá um viés pra manta de um tecido que você escolheu. Aí, como você vai usar bastante, eu sugiro fazer enviesado mesmo. Mas às vezes é só um pedacinho, eu acabo cortando no reto mesmo, eu não corto enviesado, tá? E aí, o que a gente fazia? Vai lá no ferro, dobra no meio, passa, faz esse vinco. Vou forçar aqui. Aí você abre, dobra uma aba, dobra outra aba. E aí, tá o viés aqui. Você vai lá e costura, né? É um trabalhão, né, gente? Imagina a manta inteira, você vai ter um monte de coisa. Aí um dia eu vi uma propaganda desse mocinho aqui, o fazedor de viés. Então, o que você faz pra usar? Esse é muito, muito prático. Você coloca nessa parte aqui, tem um buraquinho aqui, ó, tá vendo? E aí você tem que colocar o tecido, a estampa virada pra baixo, porque ele vai fazer o desenho aqui. Você coloca por aqui. E aí, precisa dar uma ajudinha pra empurrar. Adivinha o que eu faço? De novo. Tem um furinho aqui no meio, ó. Então, aqui eu empurro o tecido lá pra dentro. É difícil ele ir sozinho, viu? Eu vou virar pra mim, porque eu empurrei tudo torto, ele embolou. Tem de vários tamanhos, gente. Eu comprei esse um kitzinho que tem 4 tamanhos. E aí, quando ele sai aqui, olha. Vocês estão vendo? Agora, esse é uma tricoline bem fininha, tá? Você pode fazer num tecido mais grosso, numa tricoline um pouco mais grossa. Mas não é só isso. Você vai no ferro, vai na tábua de passar roupa, coloca lá em cima. Essa alça é pra você puxar. Então, você vem com o ferro aqui, vai passando, e aí o ferro tá fazendo pressão aqui, e aí com essa mão, você puxa a peça, olha. Tá vendo? Ele vai fazedor de viés mesmo. Só que tá abrindo porque eu não tô passando, viu, gente? Mas ele fica certinho do jeitinho dele. E aí, se você tem 3 metros de viés, imagina que facilidade do que ficar, passa uma vez dobrada e dobra 4 vezes a gente passa. Aqui você passa uma vez só, cortou uma vez e passa uma vez só. E aí, ele tem, olha, esse, tá fora. E o outro tá aqui, ó. Esse pequenininho, ele tem uma medida aqui. Eu confesso pra vocês que eu acho essas medidas meio maluca, mas enfim. Esse aqui tá escrito 6, que eu achava que era 6 milímetros. Aí, você tem esse de 12. Esse de 18. E esse aqui, 25.
Eu vou até medir, que é pra conferir isso mesmo. Deixa eu ver. Eu acho que é a medida que ele sai. Esse aqui, ó, ele me dá 15. Ele tá falando 18, tá vendo? Então, assim, não bate muito, não. Mas você segue mais ou menos isso aqui. Pra você saber o tamanho que é o viés, você tem que pensar que é esse lado menor. E aí, você escolhe qual que você quer fazer. É muito, muito prático mesmo. Isso eu gosto bastante. E às vezes, sabe o que eu uso muito? Não é viés, não. Sabe quando a gente faz uma alcinha? Tipo essa daqui, ó. Eu uso fazedor de viés pra fazer alcinha. Nesse caso, assim, quando a gente faz uma necessaire e faz aqueles pegadorzinhos assim do lado do zíper, também pode usar para várias coisas, assim. E esse largo aqui, peças maiores, tudo que você for usar, assim, que for de dobrar 4 vezes, você pode fazer por aqui. E o legal é que aí a sua peça fica mais personalizada, porque você não fica usando esse viés, né, pronto, de fábrica, tá bom? Então, gente, isso aqui já dá pra fazer muita coisa bacana, muita coisa bonita. E como é que eu sei de tudo isso, né? Que nem eu falei pra vocês, eu fui lá, resolvi costurar, fui estudar, o que eu comprei? A máquina, a tesoura. Gente, eu não falei de linha, porque é básico, né? Também não falei de bobina, mas enfim. Vocês conhecem as bobinas, então é bom sempre ter. Essa é da minha máquina, tá? Você precisa saber qual é o modelo da sua senão não funciona. Pode até dar ruim na máquina. E aí, o que eu descobri? Eu fui lá, comprei linha, comprei tesoura, comprei a máquina, eu já tinha os esquadros. E aí eu fui vendo muito vídeo, conversando com pessoas que costuravam, não sei o que, não sei o que. Aí, por exemplo, no curso, eu cheguei lá, tinha uma pessoa com uma tesourinha dessa. Falei, nossa, que legal! E eu com a minha grandona lá, pra tirar, arrematar a linha na costura. Então, já vi uma pessoa, depois passou um tempinho, eu fui lá e comprei essa daqui. Aí, por exemplo, tá difícil. Hoje tô enrolada. Vamos lá de novo. A base de corte com a régua e o cortador circular foi assim também. Um dia eu vi na internet, eu falei, gente, mas isso é muito mais rápido do que usar tesoura. Eu fiquei prestando atenção. E aí eu falei, eu quero isso porque eu tô achando que eu vou fazer mais preciso, mais rápido e vai facilitar a minha costura. Não é que eu comprei e a primeira vez que eu usei já saiu de cara, mas esses acessórios que eu falei do alicate, do botão de pressão, o fazedor de viés, ao longo do que eu fui aprendendo das peças novas que eu queria costurando, eu descobri que tinha uma coisa lá que facilitava, que fazia eu chegar num produto final melhor, mais bonito, mais bem acabado. E com o meu tempo reduzido, eu falei, eu quero, né? Porque assim, a gente que gosta de costurar, a gente quer sentar e costurar o dia inteiro. A gente geralmente não quer sentar e ficar dias fazendo uma única peça. A gente quer fazer um monte de coisa, né? Então, eu tinha a vida corrida, então o tempinho que eu tinha ali pra fazer a costura, que era o momento que eu me sentia super bem, eu queria aproveitar ao máximo, né? Então, eu fui, no caso da tesoura, eu tava sofrendo com a tesoura, eu descobri a base e o cortador, e aí facilitou minha vida, né? Eu falei, é isso que eu quero. E depois, eu continuo usando tesoura hoje, tem coisas que só vai na tesoura, por exemplo, cortar curvo com o cortador não dá. Até dá, né? Já fiz uns testes assim, mas você tem que ficar tão atenta para não cortar errado, que se você for na tesoura é mais fácil,
entendeu? Então, tem prós e contras pros dois. Então, foi ao longo da minha jornada, da minha caminhada aí na costura que eu fui descobrindo essas coisas. E tenho aí uma listinha de coisas aí também que eu vou vendo acontecendo e que eu quero comprar e testar. E aí, eu comprando essas coisas novas, testando, eu trago aqui material para vocês de novo, pra gente trocando figurinha, tá? Então, pensar nisso. Ai, mas eu não vou começar, tenho que comprar um monte de coisa, não tenho dinheiro, não sei o que. Não precisa, gente. E o que eu tô falando pra vocês aqui. E tudo isso te traz benefícios, né? Que eu falei. Final da peça com mais qualidade e agilidade para fazer num tempo menor. Mas se você quer costurar, quer e não pode agora, pode muito bem costurar só com a sua tesoura, a máquina e, sei lá, o desmanchador e só, entendeu? Nem tudo precisa ter botão metálico, nem tudo precisa ter o botão Ritas. Ou, se tiver, você pode sim ir no armarinho e pedir para colocar uma vez ou outra, né? Não vai deixar de fazer por causa disso, né? Então, só ficar um pouco atenta, sabe, pessoal? Porque às vezes a indústria inventa um monte de coisa que fica meio frescurite, sabe? Eu acho que muitas coisas é para vender mesmo. Eu vou dar um exemplo. Essa régua, aí o pessoal mais do patchwork, quem gosta, tem essa régua, por exemplo, que eu falei que tem quadrada pequena, tem retangular maior. Então, até no meu caso, como essa minha, ela é menos comprida que a minha base. Que é uma coisa que eu só descobri depois que eu comprei, que era ruim ser assim. Porque aí, quando eu quero cortar maior, eu tenho que vir até aqui, esperar um pouquinho, e puxar pra cima e continuar cortando. Se ela fosse mais comprida, ia ser melhor pra mim. Mas tem umas, por exemplo, assim, pequenas, que é já no tamanho para você fazer um bloco do patchwork. Então, assim, para quem não gosta de pensar muito, quer pegar um negócio e fazer, e comprar esse monte de régua diferente, ok, é válido. Mas para quem gosta de desenvolver mais e fazer coisas por si só, é jogar dinheiro fora. Então, tem umas dessas, por exemplo, que tem já uns buraquinhos assim para fazer caixinha de leite em tamanhos diferentes. Caixinha de leite, a gente vai lá, marca 5 centímetros de um lado, 5 do outro, traça, corta. É tempo que economiza? Mas você precisa ver se ao longo do tudo que você vai fazer, compensa ficar comprando tanta régua assim de acessório e se vale a pena. Se vale a pena, ok, mas cuidado, que tem coisas assim que realmente, e essas réguas são caras, viu? Porque são de acrílico, material bom, elas não são baratas não, tá? Por exemplo, eu tenho uma aluna que ela começou o curso, né? Tá no curso eu explico as ferramentas básicas, do que você pode, o que não dá para começar sem ter e o que você pode comprar depois. Ela assistiu, porque ela assistiu algumas lives minhas antes e me viu usando o cortador com a base. Ela falou assim, olha, eu não sei se esse negócio é difícil de usar, mas eu já vou arriscar, já vou comprar agora, porque eu tô vendo que é muito mais rápido do que uma tesoura. Então, ela comprou e ela até costuma dizer, ela fala assim, nossa, eu sofro com corte, mas ela percebe que é bem melhor do que a tesoura. Então, é uma coisa que foi dela, entendeu? Ela que decidiu já de cara começar costurando usando o cortador. E então é isso que vocês precisam analisar, assim. Sabe por quê, gente? Costurar assim esse monte de ferramenta é igual você dirigir um Fusca lá em 1970, ou você pegar hoje um carro com direção hidráulica, com como é que chama aquilo?
automático, né? Trava elétrica nas portas. Então, assim, o Fusca anda diferente do outro carro? Não, a gente precisa de um carro para se locomover de um lugar para o outro, né? Os dois levam a gente. Só que assim, você vai fazer mais força para fazer baliza, o outro vai ser mais fácil. Tem uns hoje que até faz a baliza sozinho para você, não tem? Então, tem umas máquinas de costura mais ou menos assim. Hoje também, que você aperta os botões lá, ela faz tudo sozinha. Então, essas ferramentas auxiliam, agilizam a sua vida, né? Então, não é extremamente necessário. Mas eu sei que tem gente que às vezes assim, olha esse monte de coisa quando vai na loja, que a gente fica enlouquecida, né? E fica meio com receio, porque acha que é difícil de usar, que não vai ser fácil. Ou então porque alguém chegou pra ela e falou assim, ai, não compra isso aí não, tudo frescura. Não precisa de nada disso. Então, gente, eu queria assim trazer esses assuntos para vocês aqui, porque às vezes, muitas vezes a gente quer, se você tá aí assistindo e você ainda não costura, e você sempre quis, e você fala, mas eu não tenho tempo, eu trabalho tanto, tem minha casa, meus filhos, minha rotina, meu isso, meu aquilo, no fim do dia eu já tô exausta, onde eu vou arrumar tempo para costurar? Então, essas coisas, eu tô falando aqui, facilitam a sua vida. Então, se você tá lá achando que costurar demora pra caramba, demora aprender, demora costurar, demora ficar pronto, é uma crença que você criou na sua cabeça, ou que alguém falou pra você que é muito difícil, você acreditou naquilo 100%, tomou aquilo como uma verdade pra você, tá certo? Porque pensa, se você já não tem tempo, eu tô te falando que esse cortador acelera a vida, que esse cortadorzinho aqui também é mais fácil de arrematar lá. Se você comprar o colocador de botão, você não precisa ir no armarinho pra pessoa furar. O viés você corta e não precisa ir lá comprar um viés que você não tem. Tem isso também que eu esqueci de falar. Às vezes você não tem viés. E aí o que acontece? Você vai fazer o viés, mas aí fazer o viés demora pra caramba. Então, se você tem essa ferramentinha, você faz o seu próprio viés sem ter que comprar e ficar com o rolo lá parado, porque o rolo tem 20 metros, eu acho, e nunca mais usar. Então, você faz o viés com o tecido que você tem e corta a necessidade o tanto que você necessita. Então, você tá vendo que essas coisas todas, né, e a tecnologia vai surgindo, criando esses equipamentos pra gente, pra facilitar a vida. Então, por que você vai continuar aí falando que você não tem tempo pra costurar, né? Porque você não conhece esse universo todo. E foi por isso que eu resolvi trazer esse tema pra live de hoje, porque muitas pessoas nem sabem o tanto de coisa que existe e ficam falando que não tem tempo, que não adianta, que não vai conseguir, né? Então, fica frustrada, porque aí ela fala que ela não tem tempo para fazer as coisas lá da lista dela, da rotina dela, e que ela fica, né, dedicando tempo lá pro trabalho, então atende o chefe, né, às vezes passa do limite, não sei o que, e ela tá sempre atendendo, e tem os filhos, e a casa, às vezes cachorro, papagaio, gato, os pais, não sei quem, não sei quem, não sei quem. Ai, acabou o dia, ela tá exausta e não tem tempo pra ela, e ela tinha tanta vontade de ter um hobby, de fazer alguma coisa pra relaxar, pra desligar a cabeça, né, deixar os problemas de lado e poder fazer uma coisa gostosa. E essa coisa gostosa é a costura. Costurar é uma maravilha, a gente cria coisas pra gente, a gente cria coisas pra presentear as pessoas, pra gente decorar a nossa casa, enfim, a gente costura um mundo de coisas, né? Então, você vai falar que você não tem tempo, se eu tô te mostrando aqui um monte de equipamentos que podem e vão sim facilitar, tornar a sua costura mais rápida. E também, gente, é uma questão de você parar um pouquinho e falar assim, eu quero muito costurar, eu sempre quis costurar. E eu, talvez,
não procurei tanto, fiquei sempre ali só pensando. Você tá assistindo esse vídeo aqui e você tá se encaixando nessa história? O que eu vou falar pra você? Costurar é um processo. Então, o que você precisa fazer? Por exemplo, não tenho tempo. Ok, então vamos começar do zero. Começou a aprender. Tem um projeto X lá. Então, você primeiro começa separando as estampas. Eu tenho 2, 3 tipos de tecidos. Passa água pra mim um pouquinho. Tomei a... Então, o que você precisa fazer? Você separa num dia, aí você risca o tecido. Aí hoje esse é o tempo que eu tive. No outro dia você corta, aí alfineta. No terceiro dia você costura. Então, assim, não precisa sentar e fazer tudo de uma vez só. Esses pouquinhos, assim, já vão deixando a gente feliz. Aí você para de ficar frustrado, fica triste, porque você tá falando, ai, eu não tenho tempo pra mim. Então, quanto do dia você pode se dedicar? 15 minutos? Meia hora? 1 hora? Você determina. Ninguém vai chegar aqui pra você ficar falando assim, você tem que costurar 2 horas por dia. Não. Entendeu? E aí, você vai ter esse tempo pra você, pra fazer coisas pra você. E aí, um dia, dependendo também... Ah, mas tem uma máquina mais rápida. Tem, você precisa estar um pouco mais evoluída na costura. As máquinas industriais são mais rápidas do que as domésticas. Então, você, eu tenho pouco tempo, então eu quero uma industrial. É uma outra coisa, entendeu? Por quê? Porque eu tenho pouco tempo e tal. Então, são coisas, gente, que a gente vai usando para facilitar a nossa vida, tá? Pra gente parar de ficar... pondo coisa na cabeça da gente, falando que a gente não vai dar conta, que a gente não consegue, que a gente é incapaz. E aí você vai cada vez mais se encolhendo lá no seu mundinho, se sentindo frustrada, incapaz. Aí o que acontece? Você fica triste, aí aquela tristeza vai tomando uma conta de você, você não tem nem noção do tamanho, há quanto tempo você tá triste e daquele jeito, né? E você também... quando começar a fazer coisas bonitas, essas peças lindas que você tanto sonhou na sua própria máquina de costura, porque às vezes tem gente que vai na casa da mãe, usa a máquina da mãe, usa da avó, não sei quem, e aí você fala, não, eu vou ter a minha máquina para chamar de minha, para eu costurar na hora que eu quiser e no meu ritmo, né? Então, e você começar a fazer suas peças lindas e as pessoas reconhecerem que o seu trabalho é maravilhoso, você vai ver se você não vai arrumar tempo, se aquela vida cansada que você tem o tempo todo não vai embora. Vai embora rapidinho, entendeu? E aí, quando você começar a presentear as pessoas, por exemplo, eu tenho 3 filhos, eles tomam muito meu tempo, é marido, trabalho, então você presenteia seu marido, seus filhos, eles vão se sentir super felizes que você dedicou aquele tempo para eles. Você parou a sua vida e fez uma coisa que você gosta, mas você fez isso pensando neles também. E aí vem o reconhecimento deles, entenderem que você fez aquilo para eles. Gente, é quase inexplicável, é uma sensação assim maravilhosa, entendeu? Então, eu acho que já deu nosso tempo aqui. Eu queria dizer para você que não desistir do sonho de costurar. Sempre fique pensando que tem alguma outra coisa mais que pode te ajudar sim, tá bom? E eu queria pedir para vocês sempre comentarem, né, o que vocês estão achando dos vídeos. Pode fazer comentário, curtir, depois essa live vai ficar gravada, vocês compartilhem com aquelas pessoas que vocês sabem que gostam de costura, de repente vai que ela não conhece algum dessas ferramentas, né, para facilitar a costura dela também. E aí, esse tipo de comentário vai me ajudar a trazer mais conteúdos para vocês, do que aquilo que vocês desejam ver, né? Porque às vezes eu penso aqui na minha cabeça, de repente eu tô falando mais assim, de
costura assim para crianças e vocês querem coisas para casa, por exemplo, né? Então, pode mandar direct, pode colocar no... Eu esqueci de falar, para quem não conhece, tem o grupo do Telegram, tá? Ele tá lá na bio aqui do Instagram. Então, você pode me fazer comentário lá, no YouTube, no Facebook, porque esses comentários vão poder fazer esse conteúdo chegar para mais pessoas. E eu espero que ele tenha sido muito esclarecedor para vocês, que tenha possibilitado vocês conhecerem coisas novas, e é esse comentário que vai me fazer trazer coisas mais assertivas daquilo que vocês estão buscando, tá bom? Então, não deixem de botar aí uns coraçãozinhos, dar umas curtidas, uns likes, uns joinhas, porque isso me ajuda também a levar mais conteúdo para as outras pessoas. Até porque as plataformas aqui, tem o tal dos algoritmos lá, eles trabalham, então quanto mais vocês disserem que estão gostando, eles vão mandando para pessoas assim como você, que curte esse universo da costura também, tá bom? Então, um grande beijo. E a gente se vê na próxima. A próxima live vai ser do programa Vista Sua Casa, tá bom? Tem aí surpresa, não vou falar não. Mas vai ser uma coisa muito legal. Uma peça bem coringa que pode, dependendo do que você fizer, pode mudar a cara da sua casa, tá bom? Então, olha, beijo no coração. Um bom fim de semana. Fim da semana, né? Fim de semana pra vocês. E a gente se vê. Eu vou avisar aqui nas redes, tá? Quando vai ser o próximo Vista Sua Casa. Boa noite e muito obrigada.